Boa noite a todas e a todos. Nossa live hoje, um tema bastante interessante para nós, advogados do mercado imobiliário. Temos o prazer de receber a doutora Valéria Reis Gravino, que traz o tema Como fazer a revisão do valor do ITBI pela via administrativa. Como disse, um tema bem alvissareiro para o nosso dia a dia de advogados. Tenho certeza que nós hoje vamos sair daqui muito mais bem informados. Rapidamente, o currículo da doutora Valéria é muito extenso, mas eu vou fazer um resumo aqui. A doutora Valéria, ela tem MBA em Direito Tributário e MBA em Gestão Business, Lei da Fundação Getúlio Vargas. Ok. Presidente da Comissão de Assuntos Tributários da 55ª Subseção da OAB-RJ. É mentora e consultora da Comissão de Mentoria Jurídica da OAB-RJ. Membro da Academia de Letras do Brasil. Vou parar por aqui, porque o que interessa mesmo é a fala da doutora Valéria, que eu passo agora, desejando a todos um bom evento. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação. Eu espero que nós possamos acrescentar um pouco mais do ITBI nessa nossa noite aqui na BAM. É uma honra estar nessa casa, dessa vez agora, né, como palestrante nessa noite. Eu diria até que, devido a esse tema, a questão seria um pouco mais informal do que necessariamente uma palestra. É mais um modo operante, né, da gente militar um pedacinho dentro do direito imobiliário, que é a parte da transação tributária, a parte que a gente começa a lidar, sair um pouco do escopo do imobiliário e entra um pouco mais na seara tributária. Né? Então, com isso, eu vou iniciar aqui, já agradecendo aos presentes, e vamos lá. Muito bem, vamos iniciar aqui sobre o ITBI. Bom, o ITBI é um imposto de competência municipal, né, regulado, no caso aqui para nós no Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Fazenda, né, do município do Rio de Janeiro. E sendo assim, o ITBI ele incide, no nosso caso aqui, que estamos falando de mercado imobiliário, em transações imobiliárias, né, entre pessoas vivas. Então, com isso, fez alguma transação, alguma aquisição, né, de imóvel, com certeza nós teremos que pagar o ITBI. Com isso, onde começa a problemática, né? Antes de falar da problemática, eu preciso dizer a vocês que o ITBI é previsto pela Constituição Federal no artigo 156, inciso 2, e o Código Tributário Nacional também prevê o ITBI nos artigos 35 a 42. Passadas essas esferas de diplomas federais, a gente começa a reconhecer em cada município do país que é possível que cada um faça o seu regulamento a respeito desse. A respeito desse imposto. Então, cada município legisla a respeito do ITBI, abrigando, contudo, os princípios com relação à cobrança, com relação a quem é o contribuinte, qual é o fato gerador efetivo. Som testando. Continuando. Então, partimos para a problemática que é a revisão do ITBI. Por que nós falamos de revisão do ITBI? Porque há uma distorção entre o valor venal do IPTU e o valor que é cobrado como base de cálculo do imóvel. Ou seja,
O ITBI, para ser cobrado, precisa incidir numa base de cálculo, certo? Ele precisa ter essa base de cálculo onde dali será apurado o imposto. A base de cálculo é que é o X da questão aqui. Por quê? Até então, as prefeituras reconhecem, isso através de legislação, que a base de cálculo do ITBI, ela simplesmente incide da seguinte maneira. Eu tenho o valor venal do IPTU, esse valor venal do IPTU do imóvel, ele é derivado da planta genérica de valores do município, e a partir do momento em que essa planta genérica de valores do município é colocada à disposição do contribuinte, é publicada, eu pego por cada região o que seria o valor do metro quadrado e faço o carnê do valor venal do IPTU para poder cobrar, então, o tributo que é o IPTU. Ok. O que isso tem a ver com o ITBI? Isso tem a ver que, geralmente, aliás, sempre, as prefeituras pegam o valor venal do IPTU, que não tem nada a ver com o valor do imóvel em si, na realidade, e pegam emprestados para dali calcular o valor do ITBI. O que está errado? Eu não posso pegar o valor do ITBI, calcular o valor do ITBI baseado nessa planta desatualizada. Eu tenho que calcular o valor do ITBI em cima do valor da transição imobiliária que eu fiz. Na hora da aquisição do imóvel, eu estipulei com o adquirente, eu que sou o vendedor, e o adquirente comprador, por exemplo, um determinado valor de imóvel, e esse valor é o valor que é a base de cálculo do ITBI, na verdade. Só que todas as legislações municipais, em nenhum momento levam isso em consideração. Pegam o valor que é para o IPTU para incidir sobre a cobrança do ITBI. E isso é que está errado. Porém, recentemente, nós tivemos um julgado, que eu vou falar mais à frente para vocês, consolidando esse entendimento, mas que não é suficiente para alterar a legislação dos municípios. Então, enquanto essas legislações permanecem por aí Brasil afora, cabe a nós, advogados, fazer essa revisão do valor do ITBI. É aí que exige nossa questão aqui, o nosso assunto dessa noite, que é sobre a revisão do ITBI. Por que revisar o ITBI? Porque o cálculo sempre estará errado, baseado numa planta genérica desatualizada de valores, quando, na verdade, o valor da cobrança deve incidir sobre o valor da transação imobiliária que nós fazemos aqui. Principalmente no Rio de Janeiro, né, onde nós temos hoje a razão de 3% de ITBI, antes era de 2%, até bem pouco tempo atrás, e no decorrer do tempo houve essa majoração, mas não houve nenhuma modificação com relação à base de cálculo, né? Eu acho até que, na verdade, esse aumento seria para justificar, né, uma possível cobertura de diferenças que possa haver, porque todas as vezes que eu fazia, por exemplo, um processo administrativo reclamando da cobrança do ITBI por causa desse ponto da base de cálculo, o que acontecia? É claro que a prefeitura recolheria a menos. Então, houve um aumento de 3%, talvez para cobrir essa defasagem, porque se todas as pessoas começassem a reclamar da revisão do ITBI, é claro que a prefeitura ia ter um recolhimento infinitamente menor. E isso não é interessante. Mas nem por isso ela muda a postura dela na cobrança. Então, eu trouxe essa noite para que a gente conhecesse como é que nós reclamamos dessa revisão do ITBI, porque é um processo simplório, mas que à primeira vista pode assustar. Mas qualquer de nós estamos aptos a fazer essa revisão, até por uma questão de cidadania e direito, né? Então, com isso, pode passar mais. Isso. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o fato gerador da revisão do ITBI. Eu coloquei fato gerador, porque fato gerador remete ao que deu origem à cobrança do tributo, mas, na verdade, é que eu quis fazer uma alusão a onde eu começo, o que me dá substância para começar a cobrar essa revisão.
né? O contribuinte, sendo ele pessoa física ou jurídica, ele adquire um imóvel, né? Então, quando ele adquire esse imóvel, ele vai ter que fazer necessariamente um pedido administrativo perante a Secretaria de Fazenda do município, solicitando a expedição de guia para quitação desse TBI. Então, quando eu tenho a solicitação dessa expedição de guia, eu preciso entrar no site da prefeitura local, no caso aqui nós estamos no Rio de Janeiro, entramos no site da prefeitura, sobretudo no âmbito da Secretaria de Fazenda do município, né? E lá eu vou ter uma lista de documentos que eu tenho que reunir para expedir a guia do ITBI. Ou seja, eu faço toda a transação imobiliária, eu constituo o contrato, formalizo as partes, pego esse contrato, reúno com os demais documentos solicitados pela prefeitura, e aí, então, eu preencho um formulário solicitando a expedição dessa guia para a quitação do ITBI. Mas, aqui eu coloco uma observação dizendo que, com base no site da prefeitura, a gente tem a lista dos documentos para requerer essas guias do ITBI, onde eu listo que é meramente cópia de CPF, ou seja, coisas simples de a gente obter. CPF, RG, comprovante de residência do comprador, o mesmo de residência do vendedor, cópias de certidão de ônus reais atualizada em até 30 dias, não pode passar disso, senão o processo vai ser indeferido. Cópia da escritura, se houver, né, do imóvel que está sendo transacionado, cópia do contrato de financiamento, se for o caso, cópia de espelho de IPTU e procuração, se for o caso de uma das partes ou ambas serem procuradoras. Antes disso, seria interessante fazer uma simulação no site da prefeitura. Por quê? Essa simulação te dá a condição de prever, de ter uma ideia de quanto vai custar esse imposto antes de você solicitar a guia. Por que eu digo isso? Porque a guia do ITBI, ela tem um prazo de 30 dias para ser paga. E se você não quitar essa guia em 30 dias, então você começa já a criar uma situação de juros, de multa, de mora, que não é nem um pouco interessante para o contribuinte. Então, nós, como advogados, temos que ter esse cuidado de fazer a simulação antes para preparar o contribuinte, o nosso cliente, e se esse cliente tiver disponibilidade, enfim, procedemos ao pedido. Mas se ele não tiver nenhum tipo de disponibilidade financeira e você já solicitar a guia para pagar, acaba trazendo um dano para ele no sentido de acréscimos de encargos moratórios. Isso não é nada interessante para o contribuinte. Então, antes de solicitar a guia, nós temos que pedir essa simulação. Tá? O pedido da emissão da guia, ele pode ter evolução acompanhada pelo site da prefeitura, e se o valor estiver discrepante, isso é muito importante, porque é aqui que reside a revisão, né, da realidade desse imóvel, é que surge, então, o próximo formulário da prefeitura, que é o de impugnação dessa guia, ou, antes de ela ser emitida, você já pode também preparar o pedido de revisão, porque, com certeza, ela já vai estar totalmente fora, baseada num valor, calculado num valor que não condiz com a realidade do imóvel que estiver em questão. Então, emitida essa guia, apurada a diferença, eis o momento correto para requerer a revisão do valor cobrado. Então, esse procedimento de simular primeiro o valor, para que o seu cliente não entre logo numa base de cobrança, né, e preparar o caixa dele para quitar o imposto, é uma prevenção muito adequada, porque você já sabe a consequência. Se ele não pagar em 30 dias, com certeza ele vai pagar os encargos. E, por último, tudo bem que a guia pode ser parcelada, mas ainda assim, nesse plano, ainda é mais interessante calcular e fazer a simulação antes de expedir a guia. Expediu a guia é apurar na base de cálculo desse imóvel se aquela base condiz com o valor venal está lá, vem descrito na guia, o valor venal do imóvel. Ele vai colocar o valor do IPTU. Pode ser que esse valor não tenha nada a ver com o valor da transação. E aí é que está a revisão. Por quê? Já tivemos um caso onde o imóvel custava
na verdade, a base de cálculo que constava na planta genérica era de 9 milhões, e com o pedido de revisão você consegue reduzir para 1 milhão. É muita coisa, é muita diferença. Porque a planta genérica de valores é uma estimativa, é quase que uma ficção, ou seja, ela não condiz com a realidade do imóvel. Ninguém entrou no imóvel para saber se ele está em boa condição, se ele está invadido, se ele está em condição de valorização. A gente não conhece a especificidade de cada um para poder saber apurar com toda a precisão o valor desse imóvel. E aí, o que acontece? Os valores são estimados. Eu posso ter, num bairro um pouco mais sofisticado, um metro quadrado muito alto para um imóvel que está decadente. E isso não condiz com a realidade desse imóvel. Então, por isso, essa revisão é necessária, que é para trazer para a realidade a cobrança. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o pedido na prática, né, o formulário na prática de como fazer, né, esse requerimento. Além dos comparativos de valores de metro quadrado da região de localização do imóvel, que foi o que eu acabei de falar agora, adquirido pelo contribuinte do tributo, seria legal você colocar um laudo técnico, procurar uma instituição, né, reconhecida como profissional cadastrado e reconhecido no sentido da idoneidade mesmo do estabelecimento, para reunir esse laudo técnico, porque nesse laudo vai estar dizendo que aquele imóvel é discrepante do valor que está sendo imposto para ele como base de cálculo. O que está sendo, na verdade, contestado é a base de cálculo desse valor. Né? Então, a gente vai precisar de um laudo técnico, com certeza, para dizer que esse pedido é incontestável. Né? E, além do laudo, é claro, juntar também os comprovantes de diferença a respeito do valor venal. Ou seja, o que é melhor do que classificados para poder apresentar isso? Temos o valor venal do IPTU, tudo bem, fato inconteste no carnê do IPTU, mas como eu vou provar além do laudo técnico? Eu posso recolher hoje em sites como o Zap, etc., OLX, reunir imóveis daquele local onde o imóvel que eu estou fazendo, a transação que eu estou comercializando, onde ele está situado, e fazer um apanhado de quanto que custa o imóvel naquele local nas mesmas condições. Hoje nós temos alguns sites que já colocam à disposição da população em geral o valor do metro quadrado de cada região do Rio de Janeiro, e com isso eu já tenho aí uma relação de imóveis com um metro quadrado quase que qualificado e um laudo atestando. Esses dois itens vocês não vão encontrar como na listagem de documentos da prefeitura para requerer essa revisão, mas eles fazem toda a diferença na hora de ter esse pedido deferido, que geralmente a prefeitura indefere, e a gente só consegue mesmo ultrapassar esse indeferimento quando fazemos o recurso dessa impugnação. Há possibilidade de, se o pedido for indeferido, há possibilidade de recorrer, que, aliás, eu recomendo muitíssimo. Aqui vocês podem ver na tela esse é o formulário da prefeitura, onde tem a listagem no próprio formulário, onde vão preencher os dados sobre o imóvel, o comprador e o vendedor, já consta ali a lista de documentos. Pode até parecer que é algo muito longo, mas não, ela está colocando em cada caso o que é solicitado. Por exemplo, no caso de arrematação judicial, o que é necessário? Se for uma compra e venda, o que é necessário? Se for uma adjudicação, o que é necessário? Então, não são todos os documentos que estão no formulário que nós devemos apresentar, apenas o que diz respeito à operação que estamos fazendo. Então, temos coisas como CPF, se for empresário constitutivo, ato de assembleia, CNPJ, quanto ao imóvel, certidão de registro, elementos que fundamentam o pedido, e aí que entra o laudo técnico, é aí que entra a demonstração dos classificados com relação à valoração do imóvel no mercado, que é o que nos interessa de verdade. A declaração de transação de título oneroso, né, instrumento ou particular, público ou particular, de contrato social, se for o caso, né? Número mínimo de fotos em ângulo aberto do imóvel, isso também é requerido, que é para poder passar para o avaliador
o que você está reclamando em relação àquele possível degredo do imóvel, né? Ou seja, se é um imóvel que está numa condição mais decadente, com a fotografia você já ajuda a trazer essa realidade para o avaliador, né? Para o apreciador do seu pedido. E, no mais, além das fotos, são mesmo os casos específicos de adjudicação e arrematação. No caso de terreno, ainda há a possibilidade de ter que apresentar a planta de situação dele. Ou seja, essa planta também você consegue na própria prefeitura. Existe lá um setor específico para poder... Muitas ainda saem no site da prefeitura hoje em dia. Já pode até procurar na Secretaria Municipal de Urbanismo a planta do imóvel. Muito bem. Bom, por último, no final do formulário, documentos do procurador, se houver procurador, e para poder protocolar esse pedido, né, uma impugnação só pode ser protocolada presencialmente, né? Hoje em dia, durante a pandemia, isso era possível fazer de forma eletrônica, mas recentemente o site da prefeitura sofreu um ataque hacker, e aí com isso muitas coisas foram alteradas, muitos serviços não foram aceitos mais presencialmente. É preciso que a gente, a cada vez agora, tem que checar se pode fazer presencial, se pode fazer online devido a esses ataques. A própria prefeitura divulga no site e em jornais de grande circulação quais serviços que estão disponíveis ou não, online ou presencial. Então, é só uma questão de acompanhar mesmo. Bom, caso esse pedido de revisão não seja deferido, você até pode, advogado, optar pela via judicial e também pelo pedido de parcelamento, se não quiser mais discutir sobre isso. Então, eu tenho, além dessa instrução simples de um formulário com reunião de documentos, o que eu vou reclamar? Apenas que o valor do imóvel não condiz com o valor venal que consta no carnê do IPTU, apenas isso, nada mais. Aí, se ainda assim a prefeitura entender que esse valor não é compatível, que você não tem razão no que está pleiteando, e se esse pedido for indeferido, nós temos, então, 3 opções. Eu posso ainda recorrer, que eu recomendo fortemente, porque é no recurso que essas decisões são realmente deferidas. A prefeitura, hoje em dia, antes não, ela sempre em fase de recurso, mas hoje em dia ela tende até a deferir nos primeiros momentos, no primeiro pedido não de cara, ela tende a deferir. Caso o pedido, caso você tenha necessidade rápida para fechar um negócio de quitar o ITBI, não quiser esperar todo esse tempo de julgamento, pode parcelar, mesmo que o valor esteja incorreto. Você também pode depositar esse montante que está sendo cobrado enquanto você está discutindo, para quê? Para impedir a cobrança de juros desse período. Isso também é muito importante. E também você pode ainda desistir do processo e partir para a via judicial, que é o que a gente acredita que pode ser muito mais demorado e, por isso, não é tão recomendável. Mas, se não houver jeito, então, que prossigamos por essa via, né? Mas é importante a gente ter em mente que qualquer medida que deixe de ser tomada dá origem a uma isenção fiscal, porque você chegou a expedir a guia de pagamento. Então, se você expediu a guia, não recorreu por via administrativa e não discutiu por via judicial, e o seu cliente não pagou a guia, além de incidir todos os encargos sobre ela, né, no período de 30 dias, como já falamos antes aqui, isso também pode ser transformado numa execução fiscal, né? E é lógico que a gente não quer trazer esse prejuízo para as pessoas. Por isso é que a gente entende que o momento de definição da guia do pagamento é o momento da simulação, porque você evita todos esses transtornos quando você simula. Agora, tem um parêntese que eu sempre digo, a gente não tem como afirmar aqui que o município ele não pode cobrar o ITBI com base no arbitramento. O que é o arbitramento? É quando ele verifica que esse valor que ele calculou para você como ITBI, baseado no valor venal do IPTU, pode ser alterado a partir do momento que você apresente elementos.
Hoje você pode preencher uma declaração, né, como essa que eu mostrei para vocês, é um pedido, mas ao mesmo tempo uma declaração de que você concorda com o valor, aliás, discorda do valor da cobrança do ITBI. Então, esse arbitramento, ela vai decidir se você tem razão ou não. E isso é o que a gente chama de arbitramento nessa questão específica da revisão do ITBI. Ele pode ser realizado, esse arbitramento, desde que se obedeça os pressupostos do artigo 148 do CTN. Isso é importantíssimo, porque esse artigo, ele prevê, inclusive, ao embasamento de toda a revisão, de que, quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Então, todas as vezes que ela simplesmente, esse trecho é muito importante, que são, não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados. Ou seja, você pode prestar declarações, pode esclarecer para ele, no caso, o ente que está cobrando o imposto de você, e ainda assim ela pode discordar, né? Isso tudo ela pode fazer, todo esse conjunto de negativas da parte dela também é considerado como arbitramento. Ou seja, é a faculdade dela de avaliar se você tem razão ou não. E é por isso que isso é uma coisa muito informal, é um momento muito informal, mas que ao mesmo tempo gera um prejuízo para o contribuinte que não for precavido com uma simulação, por exemplo. Quando você expede uma guia de TBI, você geralmente não está muito consciente de todos esses pequenos detalhes. Você só fez a transação do imóvel, vai na prefeitura, é quase que automático. Pega suas guias de pagamento do ITBI, quita e vai direto para o cartório para fazer o registro. Até porque, se não fizer esse pagamento, não nos é permitido registrar, infelizmente. Quando há entendimento contrário sobre isso, isso aí já é uma outra seara que já até leva a gente para uma questão de discussão, quem sabe, numa próxima vez. Mas, a princípio, o que é interessante aqui é a gente ponderar que esse arbitramento é muito livre para o ente público. Ele fica muito à vontade de discordar de você. E ele tem fundamentos legais para isso, que é o próprio regulamento dele do ITBI. Então, é como se ele quase falasse, olha, eu faço o que eu achar que é tranquilo para eu fazer. Geralmente ele não vai fazer. Ele tem um regulamento que diz para ele que ele está certo em cobrar do valor venal, com base no valor venal do IPTU. Não interessa que você levou N documentações dizendo o contrário disso. Então, o arbitramento é como se fosse, faça o se eu quiser. Né? E é esse cuidado que a gente tem que ter. Se não tiver fundamentado com a listagem de classificação com o laudo técnico, a gente não consegue simplesmente ultrapassar essa coisa do arbitramento. É necessário que a prefeitura não fique tão à vontade no momento de arbitrar o valor, de manter o que ela já cobrou. É necessário uma impugnação um pouco mais robusta com esses documentos. E eles são suficientes para isso. Eu só vou alterar um pouco a tela, porque eu acabei colocando o slide desatualizado na última parte, que eu vou acrescentar para vocês, que é a respeito do entendimento, do último entendimento do STJ. Só um instante, por favor.
Bom, enquanto isso, eu gostaria de passar a palavra para a minha colega Daniele Santos, a respeito dos, como posso dizer, dos preparativos antes. Quando ocorre uma transação. Voltando, como ocorre a transação imobiliária? No caso, o que nós temos aqui? A gente está falando num momento muito avante a uma transação imobiliária. Então, a Daniele, como trabalha com advocacia imobiliária e trabalha também com corretagem de imóveis, traz uma visão a respeito disso da seguinte maneira. Esse trecho da revisão do ITBI é uma passagem quase muito, digamos, en passant dentro da questão toda da transação imobiliária. O máximo que o cliente se interessa é saber o valor que ele vai ter que pagar de um imposto. Ninguém está muito interessado em saber toda esse arcabouço de possibilidades que nós temos de contestar o valor de um imposto. Então, o que acontece? Há um momento anterior a isso, que é o momento da transação imobiliária. Então, eu trouxe a Daniele para dar para a gente uma visão de como é o comportamento do cliente quando se fala de imposto. Basicamente, ele só quer que você informe para ele, mas ele não vai dizer para você, você não vai geralmente mostrar para ele essa possibilidade, ao apresentar o valor de tributo, que é a possibilidade de revisão, que é a possibilidade de contestação, ele não quer saber nada disso. Então, quando você recorre, você vai levar muito tempo, né, para trazer esse imóvel para ele de uma forma tranquila, porque se você está impugnando uma guia de TBI, essa quitação não vai ocorrer tão cedo e você não vai escriturar esse imóvel e entregar para o seu cliente. E aí, como é que a gente faz isso? Como que seria uma abordagem sobre isso, né? Além de tudo, eu acredito que Daniele, como uma boa corretora, sabe trazer essa vertente para a gente aqui. Se a gente for abordar uma questão de TBI no nosso cliente, como que a gente poderia conduzir essa conversa, digamos aqui, que eu acho que é o que interessa para uma mentoria, é mostrar, né, para os nossos colegas como que a gente pode fazer essa abordagem sem assustar o cliente, digamos assim, com a possibilidade de recorrer e ainda demorar. Daniele, por favor. Oi, boa noite a todos. Primeiramente, quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, acabou de passar ali, daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente, doutora Alessandra Ávila, aos presentes, doutora Ilma Santos, doutor Sidney Seixas. Agradeço demais ao convite pela minha amiga aqui, querida doutora Valéria Gravino. Obrigada, viu, de verdade, pela oportunidade. Eu sou aqui um golfinho no meio de tubarões, mas vou tentar aqui passar um pouco aqui do que eu uso no dia a dia, que é a abordagem com o cliente. Bom, eu sou advogada, eu atuo no ramo imobiliário, sou corretora também, então o ITBI está sempre norteando aí o meu dia a dia, né? Chega a parte, né, eu mostro o imóvel, o cliente gosta do imóvel, e vem chegando a parte da dolorosa, né, que é o pagamento dos tributos aí, de todas as taxas necessárias. O ITBI, né, nós aqui começar do basicão, eu acho que muitas vezes o basicão parece basicão, mas é sempre importante a gente conceituar. O ITBI nada mais é do que um imposto de transmissão inter vivos, né, para bens imóveis apenas de forma onerosa. Então, quando ele ocorre? Na transação, quando ocorre a compra e venda de um imóvel, vai chegar a parte do ITBI. Ele é um tributo municipal, né, você vai pagar ele referente ao município onde esse imóvel está localizado, e geralmente ele vai de 2% a 5%, porém, geralmente é 3%. Aqui no Rio, trabalhamos com a tabela de 3% do valor. O que aqui, eu vou até quebrar o protocolo e já deixar aqui no ar, para que a doutora Valéria aí possa depois abordar com mais detalhes sobre a recente jurisprudência que estamos utilizando. Antigamente, se não me engano, no 38 do CTN, utilizávamos o valor venal para esse cálculo dos 3%. E desde março desse ano, temos aí um entendimento pacífico jurisprudencial de cobrarmos de acordo com o valor da transação e não mais o valor venal. E aí eu trouxe aqui uma colinha para falar um pouco, né, do ITBI. O ITBI, como eu disse, ele é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos.
ele está previsto no artigo 156, inciso 2 da nossa Constituição. Ele é um imposto obrigatório, então o pagamento dele, o comprador não tem como se eximir. Geralmente é o comprador que vai arcar, né, com esse custo, e ele é um valor vinculado para a prefeitura, aonde esse imóvel vai estar, né, devidamente apto aos próximos passos. Então, você tem a obrigatoriedade de pagar o ITBI, para a partir daí você ter até, inclusive, como dar entrada nos próximos documentos, como lixo, coleta de lixo, luz, tudo mais. Então, o ITBI é o ponto principal. Assim que eu vou fechar uma negociação, a gente pega ali o sinal, né, que é de praxe, mas se tratando mesmo de tributos, o principal vai ser mesmo a questão dos 3% do ITBI. Houveram essas mudanças, como eu já citei, do STJ recentemente, onde agora o valor ele é baseado em cima da transação e não mais do valor venal. Eu até peço que a Tubarão aqui venha, ela já até colocou aqui para a gente, ó. Isso aqui é uma maravilha, quem sabe faz ao vivo, viu? A Wanda é sensacional. E aí eu também trouxe aqui uma diferença que alguns clientes às vezes me perguntam, né? Doutora, mas qual a diferença do ITBI e do registro? Já vou ter que pagar o registro desse imóvel? Então, eu vou ter que pagar ainda esse ITBI? Então, uma diferença que pode ser importante, aí pode ser a dúvida, né? Até do advogado iniciante ou do corretor iniciante. Então, na verdade, o registro, ele é o ato que você registra, né? O reconhecimento formal do imóvel como seu. Você regulariza a propriedade como comprador, você registra oficialmente. Esse é o registro. E o ITBI não. O ITBI é um tributo obrigatório para que o seu imóvel ele fique devidamente regular junto à prefeitura. Então, são dois valores que você vai ter, né? Se você quer ter o seu imóvel regularizado junto à prefeitura, você vai pagar o ITBI. Posteriormente, você vai fazer o ato de registro junto ao RGI para quê? Para registrar o imóvel como de sua propriedade. Então, essa é a diferença entre registro e ITBI. E também algumas pessoas perguntam, doutora, mas e no caso de imóvel de doação, eu quero doar um imóvel, né? É o ITBI também? Não. Então, algumas pessoas confundem, não será o ITBI. Temos aí o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes para Doação, que, na verdade, a diferença dele do ITBI ao contrário do ITBI, que só vai abranger bens imóveis, esse tributo ele serve para bens móveis também. E, nesse caso, ele é um tributo de competência do Estado, não do município, igual ocorre com o ITBI, e quem paga é o herdeiro ou o legatário desse bem, no caso, o legatário, na doação, ou o herdeiro, no caso de morte, né? Herança, sucessões, né? A gente fala aí bonitinho por nosso juridiquês, né? Nas sucessões. E o ITBI não. O ITBI, geralmente, quem paga é o comprador, ele é apenas para bens imóveis e transações onerosas. Não vai incluir nenhuma outra transação que não seja realmente com onerosidade, valor. Eu não vou me estender muito, realmente, o ITBI, eu acho que ele nem tem muito aí mistério, ele realmente é isso, tributo obrigatório, a gente trabalha aí com 3%, doutor? Só uma questão, pode ser dúvida de outros colegas. Sim. É a questão desse recolhimento. Muito se fala na hora da lavratura da escritura de compra e venda ou no ato do registro. Se a doutora pudesse esclarecer, porque há ofícios de notas que, para lavrar a escritura, exige pagamento. E me parece que já tem um entendimento do Tribunal Superior de que não seria cabível, só não poderia. Perfeito, doutor Sidney. Realmente, já estamos aí tendo essa questão levantada pelos tribunais superiores a respeito de que o ITBI só deveria ser mesmo efetuado o pagamento após devidamente registrado. Porém, eu ainda não comecei a fazer dessa forma, até por chegar, às vezes, nos cartórios e ter toda essa burocracia que a gente, às vezes, sabe que encontra. Então, essa questão, até vou pedir que a doutora Valéria discorra mais a respeito, se já há realmente algo mais concreto, como que está essa questão. Mas, a princípio, sim, já temos, sim, entendimento de só ser feita a primeira propriedade, o registro do imóvel, para após você já sendo realmente o justo ali proprietário, pagar a taxa do ITBI. Porém, ainda não fiz dessa forma. Realmente, eu sempre primeiro passo, já faço ali a transição, tudo bonitinho, contrato, vem a parte do ITBI,
após é que a gente leva, né, no RGI para fazer o registro. Mas eu imagino que isso mais pra frente vai mudar, sim, tá? Então, até vou aproveitar o gancho, então, pedir para que a doutora Valéria nos fale um pouco a respeito. E agradecer a todos que estão aqui presentes, realmente assistindo, quem está também assistindo de forma online. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, Daniele. Com relação, doutor Sidney, à questão do ITBI pós, né, digamos assim, a nossa principal preocupação é que aqui no Rio de Janeiro a gente não tem tido aceitação plena. Então, todas as vezes que ocorre de ter que registrar o imóvel e o cartório solicita as guias de ITBI, o máximo que a gente tenta fazer é um mandado de segurança. E, às vezes, há um risco de ter aceite, né? Nem sempre a gente consegue. Né? Eu já consegui pouquíssimas no período de 2006 a 2015, mas eles não foram adiante. Chegaram no Tribunal de Justiça, né, pelos desembargadores na hora de... Havia divergência, e ainda assim a gente perdia. Até hoje tem sido assim. A gente não tem uma unanimidade, pelo contrário, tem muita perda. Mas as teses dizem que não, que é possível. Aliás, que o certo é esse, é a gente recolher depois do fato gerador. Né? O fato gerador foi a transação. Então, só após a ocorrida da transação, o registro, aliás, é que incide o imposto, não foi a transação, perdoe. O registro é que é o fato gerador da obrigação do ITBI. Mas, infelizmente, não temos tido aqui no Rio de Janeiro boas-vindas, né, nesses casos, não. Eu não sei se o senhor conhece algum, mas ultimamente tem sido mais escassos ainda. Não, eu estava colocando da seguinte forma, quer dizer, na lavratura da escritura de compra e venda, que há essa exigência do recolhimento do TPI. Quando o entendimento, no meu sentido, seria levado ao registro imobiliário, aí sim, apresentar essa guia. E não obrigatoriedade para a lavratura da escritura. Exato. Mas eu também não conheço. Né? Não adianta, vai ter que fazer, vai ter que pagar. Na verdade, a gente está para quem está disposto a correr o risco de mandar de segurança, nós até esclarecemos a possibilidade, mas o grande risco de perda. Mas, no momento, eu não tenho tido sucesso e nem conheço outros sucessos. Eu digo assim, na verdade, quando é uma quantia muito elevada, a gente pode raciocinar em termos de recursos. Né? Você está disponibilizando antes e tem uma perda, né, financeira. Fora a questão da operação imobiliária em si, que às vezes isso influi totalmente numa operação que esteja envolvido vários negócios e tudo mais, principalmente na questão da pessoa jurídica, que faz muita transação com imóvel. Geralmente, quando a gente faz permuta também, tem muita complicação com relação ao ITBI. Ele não vem com o valor totalmente correto, vem parcial. A gente trouxe um modelo básico de revisão, mas existem casos em que o imóvel é adquirido com permuta, isso ainda complica ainda mais a questão do ITBI. Então, mais uma vez, a gente acaba tendo uma guia que não é adequada e ainda por cima tendo que ser paga antes do fato gerador, que é a lavratura da escritura. Né? Então, com isso. Voltando, já que a Daniela deixou o gancho aqui da jurisprudência recente da STJ, o que ela interessa para a gente? É um RESP 1937821, a de São Paulo. Esse RESP é muito falado ultimamente na questão do ITBI, porque ele nada mais fez do que, digamos, pacificar tudo que a gente vem falando aqui, que a cobrança do valor do ITBI calculada sobre uma base, na verdade, a base de cálculo do ITBI não pode ser o valor venal do IPTU, só pode ser o valor do imóvel na realidade dele. Então, isso é que essa jurisprudência trouxe, essa decisão da STJ trouxe, e mais cedo eu falei para vocês de que essa decisão não tinha o condão de alterar toda a regulamentação de ITBI dos municípios do país. Ou seja, é uma decisão da STJ e nem por isso o município, ela tem essa força de alterar os regulamentos. Então, é preciso que cada prefeitura altere o seu regulamento para que essa decisão seja respeitada. E como isso ainda não aconteceu, sigamos com a revisão do ITBI, como até hoje está lá disponível na prefeitura, no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, como eu mostrei para vocês, um formulário, porque ela já poderia fazer isso de pronto, porém, necessita de uma alteração de regulamentação para fazer isso. Então, o que mais trouxe de novidade? Para os contribuintes que já quitaram o ITBI e que não impugnaram o valor, resta pelo menos o pedido de repetição de indébito.
né, a gente pedir a devolução desses valores a maior por meio judicial. Também podemos pedir por meio administrativo, desde que respeitada a prescrição desses 5 anos, como é o clássico tributário. Sempre temos a prescrição de 5 anos para poder reclamar de qualquer devolução, de qualquer retorno para o nosso bolso, de todos os tributos que pagamos extras. No caso, o ITBI, ele não é um pagamento indevido, seria o extra apenas dessa valoração, da diferença do valor do IPTU, da base de cálculo de valor venal, para o valor real do imóvel. Apenas essa diferença, não a devolução do ITBI. E essa jurisprudência consagrou isso. Não é o nosso tema aqui, repetição de indébito, mas só para poder trazer o que fazer quando uma pessoa simplesmente já pagou e agora eu não posso mais revisar. Você ainda pode tentar uma repetição de indébito por via administrativa ou, se preferir, por via judicial. Recomendo, nesse caso da repetição de indébito, a via judicial, não mais, aí já muda o contexto, não é melhor a administrativa, porque a prefeitura entende que a guia que já foi paga, está tudo ok, você não impugnou, logo eu não tenho que te devolver. Então, vá para a justiça. É nesse pensamento que a gente tem as decisões no âmbito administrativo, mesmo com essa nova decisão do STJ, pacificando de que não temos que fazer nenhum tipo de pagamento de guia por base de cálculo de valor venal de IPTU, sim por base de cálculo de valor real do imóvel. Ok? Bom, eu vou abrir para as dúvidas, caso tenha alguma. Espero ter sido claro em alguns momentos, e os que não fui, eu espero poder esclarecê-los. Muito obrigada. Perguntas? Tem no site? Boa noite. Alguém do virtual deseja realizar alguma pergunta? Vou fazer uma. De repente, isso aí, pessoal. Uma pergunta que, para advogado, é difícil a resposta de prazo, né? A gente vive isso no dia a dia. Mas a experiência de vocês, quer dizer, essa revisão administrativa, via de regra, falando da prefeitura do município do Rio de Janeiro, qual prazo mais ou menos? Da entrada, em média, grosso modo, falando, evidentemente, quanto tempo? Tirando o período pandêmico do Dr. Sidney, 1 ano e meio. Se incluir recurso, chega a 2 anos, a média da revisão administrativa. E é um período, na verdade, sendo muito otimista hoje em dia, porque sempre tem a desculpa de que a volta da pandemia ainda nunca acabou, né? Então... Acho que não vai acabar, não. Não vai acabar. Aí a gente ainda teve essa interferência de hacker, né? Tirando o site da prefeitura 30 dias do ar, até que volte tudo. Eu não sou otimista com relação a esse prazo de 1 ano e meio hoje em dia, mas é a média. Doutora Daniela, depois desse prazo de 1 ano, como ficam as transações? O cliente, geralmente, porque o comprador, né, que vai ter que arcar, mas o vendedor fica temeroso quando isso não ocorre a totalidade das obrigações ali naquele momento da escritura. Eu acho que as transações são canceladas, anuladas. Como você tem vivido essa experiência? Doutora, inevitavelmente, né? Alguns casos a gente realmente tem que esperar, tem que tentar ir segurando, manter ali aquele namoro, né? Porque a compra e venda ali é momento, né? É paixão, a pessoa bater o olho, gostar, é time, né? Então, muitas vezes, você se demorar muito, você pode perder, cair a venda, como a gente fala. Mas, se não tiver outro jeito, o jeito é explicar o que aconteceu e ir esperando, né? Falar, olha, a gente não tem como, no momento, fazer nada, não sei, a gente já chama a pessoa no escritório, assina, para manter mais aquela segurança, e, no momento oportuno, a gente vai lá e faz devidamente a inscrição, a recolhimento dos tributos, tudo bonitinho. O vendedor fica inseguro. Sim, o vendedor é a parte até mais insegura muitas vezes, né? Sim, que uma transação não flui, né? Não está garantida, né? Você fica ali naquele impasse, mas infelizmente quando realmente não tem outra opção, a gente acaba dando uma segurada,
vai ali, sempre manter a pessoa. O negócio é sempre você manter clareza, porque aí o vendedor vê que realmente não é uma vontade sua, não é uma desejo do seu trabalho, realmente é algo que fugiu ali, né, ao nosso controle. Mas aí a gente tenta ir segurando. Procurar um comprador que ele queira questionar. Exatamente. Essa demora, ele vai ficar uma questão. Exatamente. É porque muitas vezes também acaba não tendo um perfil bacana de um outro comprador. Então, isso às vezes ajuda. Porque às vezes aquele imóvel, ele, né, a gente busca tal preço, e às vezes aquela pessoa não questiona muito além ali do esperado, não é nada muito absurdo. Então, acaba valendo a pena a gente manter ali, tentar manter ali esse namoro e conseguir finalizar aí essa venda. Isso aí, vai mostrando ali os benefícios de você esperar. O mercado às vezes pode estar difícil para você vender imóvel daquele X valor. A gente sabe que tem vendedor com cabeça dura, que você às vezes fala, olha, esse valor não está legal, mas achou o comprador, você fala, Senhor, que bom, vamos segurar isso aqui. Então, a gente às vezes vai tentando, tentando um jogo de cintura, né? É o que a gente mais faz, né? Advogado é isso, né? A gente, na corretagem, não é diferente. A doutora Valéria, você atuou na área de risco, na área de risco, para você rever esse valor do PDI, você vai verificar? Sim, no caso, principalmente quando a gente trabalha com incorporadora, sempre é colocado em pauta o ITBI e para a gente é sempre um grande problema. Por quê? Porque na hora do repasse, usando esse exemplo, tá, doutora Eva? Tem outros vários, mas no caso da incorporadora, quando vamos fazer uma gestão de saber valores e valores de perda para construir um imóvel ou mesmo para incorporá-lo, tudo é muito complicado, porque esse ITBI, um grande exemplo foi a passagem de 2% para 3%, quando foi um aumento. Então, no meio de uma obra, aumentou a alíquota. Isso impactou totalmente todo o negócio. Então, reformular isso e passar para o consumidor final foi uma coisa quase impossível. Então, a gente acaba levando um certo prejuízo para o cliente, porque isso não foi esperado. A gente tem os respeitos aos princípios de anterioridade, do direito tributário, do respeito ao aumento de alíquota, mas isso não quer dizer quase nada na hora de avaliar uma construção, por exemplo. Por quê? Em um ano, ela não vai ser efetuada. Não adianta ele me avisar com um ano de antecedência. Eu preciso de alguns anos de antecedência. E está previsto para o empresário, por exemplo, que isso poderia ser aumentado? A gente não faz a menor ideia de quando a prefeitura vai aumentar uma alíquota, por exemplo. Isso é só um exemplo. Não sei se eu consegui alcançar o que a senhora queria saber, mas numa gestão de riscos, numa operação de imóvel, numa operação imobiliária, calcular o valor do ITBI ainda assim é um dos impostos mais seguros. Com tudo isso, ainda é um imposto mais seguro, a meu ver. Agora, com relação a alguns outros impactos decorrentes dessa aquisição para o consumidor final, para a pessoa que estiver adquirindo o imóvel, eu acho difícil mesmo quando a gente vai entrar na seara do imposto de renda. O ganho de capital, as valorações, isso aí já é uma outra questão mais complexa. Essa é a nossa principal preocupação, porque se esse cliente tivesse prejuízo lá no final, para nós aqui já não é digamos, um investimento que vale a pena vender. Então, eu tenho que pensar em todas as cadeias de tributação até chegar no comprador. E isso, para mim, na gestão de risco nossa, pelo menos, é o principal fator. Todos os impostos englobados e como é que eu vou alcançar aquele consumidor, como que eu vou onerá-lo nesses impostos. Porque, senão, torna-se invendável. Não é suficiente. Ele vai me trazer problemas com isso. Não vai ser bom para mim. Então, eu prefiro abdicar dessa operação. Esse é o raciocínio. E aí, aproveitando a palavra risco, diria o seguinte, que nessa avaliação, esse requerimento administrativo, até de revisão de PDU, sobre área de risco mesmo, aquela que você vê como a base efetiva da Prefeitura de Cobrança também é sobre o valor venal, e muitas vezes esse valor venal não foi atualizado, e ele vem se perpetuando, e aquele imóvel, por exemplo, encontra-se numa área de risco, mas aí é o risco mesmo do local de segurança e tudo mais, ainda mais na cidade como o nosso do Rio de Janeiro, independentemente se é Zona Norte, Zona Sul, aí eu entendo que pela sua brilhante exposição, não só o laudo, mas tipo um dossiê, mostrando, inclusive, reportagens, enfim, matérias, mostrando que aquela área, daquele imóvel especificamente, é uma área de risco,
contribuiria muito nessa revisão. Seria isso? Exatamente, doutor Cisne, porque, como eu mencionei antes, o que acontece? A gente tem uma planta genérica de valores, né, onde nessa planta sai o valor venal do IPTU. Para a prefeitura é aquele valor e pronto, e acabou. Ela não quer saber se o imóvel está bem, se está mal, se está numa área de risco, se não está, se foi invadido, se não foi, é aquele valor. Existe, sim, uma política para imóveis invadidos, e isso aí é uma legislação muito desconhecida, digamos assim, quase escondida, que ninguém toca. Mas é uma política muito, digamos, inexpressiva, quase não impacta. Então, quando eu tiro esse valor venal dessa planta, eu não estou apreciando como é que está aquele imóvel, né? Eu não sei a individualidade dele, é isso. Ele destacado daquela região, o que ele representa? Ele pode estar numa localidade ótima e está totalmente denegrido, né? E ainda assim ele vai custar altíssimo, porque está localizado naquela região, pode ter recebido benfeitorias públicas e ainda assim a unidade dele não está bem. E aí o que acontece? Eu posso ser cobrada dessa maneira na hora de pagar o ITBI? Não. O que vai valer, com certeza, tem que ser o valor da realidade do imóvel, independente da região que ele esteja. Então, geograficamente, nessa questão nossa da revisão, isso não vai impactar se for pelo valor venal do IPTU, mas se for pelo valor real do imóvel, é o que vai definir para a gente. Por isso, o laudo técnico é tão necessário. Não bastam só fotografias, classificados e recomendando que o valor é X de tal imóvel naquele local, pode ser aquele valor no classificado, mas se for um imóvel decadente, ele não está valendo aquilo naquela região. Então, a questão geográfica pouco vai impactar, que vai impactar a especificidade de cada imóvel. Nessa fase agora da pandemia, no centro da cidade, ou você tem conhecimento dessa possibilidade em relação a esse evento pandemia? Com relação à invasão, não. Não, invasão não. A desvalorização, a oferta e procura, sim, nesse período. Bem decadente, né? Totalmente decadente, lojas fechando em toda parte, então ainda não me ocorreu. Ainda não me ocorreu. Eu sei sim, de valor de locação. Isso aí caiu drasticamente. Mas agora, com relação à compra e venda, alguém questionando o período pandêmico, não. Eu só conheço casos de locação pedindo, no caso, digamos, cortesia, né, para se manter no local e tudo mais, mas com relação mesmo à operação imobiliária de compra e venda, aquisições, pandemia, não. No caso, até acho que, independentemente da pandemia, o Rio de Janeiro, no centro da cidade, já havia um movimento já de cair a movimentação de operação imobiliária aqui. As pessoas estavam transitando já para a Zona Sul. Então, a pandemia só veio aumentar isso. Agora, o preço dos imóveis caiu consideravelmente. Né? Então, ITBI não. E o ITBI aumentou, doutor Sidney, para 3%. Não, mas além do percentual, é justamente isso. Na origem, a base de cálculo, não é sobre o valor da transação, isso é o valor venal, que não foi modificado. Mas na realidade, hoje, a base de cálculo que tanto a Prefeitura quanto o Estado estão usando, tanto para o ITBI como para o ICMD, é o valor da transação. Não, a tabela não é essa. Não, a tabela é de atualização de mercado. E aquela atualização de mercado é com base no boom imobiliário. Entendeu? Então, essa questão que ele falou, trazer para o valor venal, já seria uma ajuda e tanta, porque já ia reduzir bastante a base de cálculo. E aí você não precisaria passar por essa situação que foi levantada pela doutora Ilma, que foi esperar para o momento da transação, porque isso é uma armadilha. O momento da transação é uma armadilha, porque para o mercado, para o que manda o mercado, ninguém vai fazer restituição. Online não estou te ouvindo, eu creio que não estou te ouvindo, tá? Não estou me ouvindo? Você tem o microfone, Boa noite. Você pode repetir, por gentileza, porque... Boa noite. Os domésticos... Eu sou Alessandra Ávila, associada aqui da BAN, e eu queria fazer uma ponderação.
porque eu acho que hoje, tanto a prefeitura quanto o Estado, eles estão se utilizando de uma base de cálculo em cima do valor de mercado, valor esse que foi majorado lá na época do boom imobiliário, e não foi readequado para as situações do momento. Agora, como a discussão é em cima do valor da transação, correto? E o que vem se discutindo é o seguinte: há uma inviabilidade de você entrar com o pedido de levantamento da base de cálculo, atualização da base de cálculo, em cima da transação, porque você perde o time da transação. Então, esse paradoxo, ele impede a transação, porque, como você bem falou, a gente informa o vendedor, informa o comprador, mas não adianta. Isso daí não segura o ânimo de ninguém. A gente sabe que no dia a dia, na realidade, vai perder a transação. A não ser que seja um imóvel, uma oportunidade para o vendedor enorme e que para ele vale a pena aguardar esse período. Até porque as chances do deferimento na via administrativa também são mínimas, são baixas, né? E o fisco, para você conseguir reverter isso diante do fisco também é complexo, né? Então, demanda tempo, enfim, toda essa questão. Então, aí eu fico pensando, se um proprietário que tem um interesse futuro de venda já conseguir trazer esse valor já para o valor venal do imóvel, ele já vai reduzir bastante essa base de cálculo. Ou então, se ele trouxer para o valor de mercado, considerando todas essas questões que estão sendo colocadas, como a Covid, a pandemia, a redução dos valores para alocação, enfim, todas essas questões, né, tirando foto, essa questão, Ilma, que você colocou de zona de risco, ele já tem decisões reiteradas, né, de que a cidade toda está em zona de risco. Então, não pode privilegiar um lugar, até a Zona Sul está em zona de risco, né? Na verdade. No Rio de Janeiro não tem como você prestigiar isso. Você tem mais como destacar o risco como invasão de imóvel. Isso. Aí sim, mas afora isso, não. E é uma legislação muito desconhecida, na verdade, não faz parte do nosso dia a dia. Com relação agora à questão que você levantou da planta, do valor venal, o que me passa na cabeça? Por quê? Recentemente, creio eu que em 2016, eu não sei se foi 2016, mas acho que foi feita uma nova planta genérica de valores, prestigiando a atualização dos imóveis do Rio. E o que acontece? Ainda assim, a gente tem valores totalmente discrepantes do que condiz com a realidade de um imóvel na hora de uma transação. Então, veja bem, quando você está numa transação imobiliária e você oferece essa possibilidade de revisão, acho que o valor todo, tudo que vai definir mesmo é o valor. O tempo que você vai perder versus a possibilidade de perda, né, dessa questão, porque se você perder, você ainda pode recorrer, como eu falei aqui, fazer via judicial e tudo mais. No entanto, o seu cliente vai estar preparado para isso financeiramente? Você, na verdade, vai ter que colocar esses números em pauta para poder saber se vale a pena. Então, quando eu faço uma revisão, eu, com certeza, quando já lancei mão aqui, eu vou ter um indeferimento, porque a legislação da prefeitura já autoriza independente da jurisprudência do STJ. Mas eu tenho a possibilidade de reversão total no conselho, quando eu tenho uma apuração de recurso. E é isso que sustenta a possibilidade da revisão, porque o conselho, a visão dele, se coaduna com a visão hoje pacificada do STJ. E é isso aí que nos sustenta. Isso já vem de muitos anos, a jurisprudência só veio agora a decisão para pacificar, mas já vem sendo praticado durante muito tempo. Agora, a gestão de risco em imóveis como... por exemplo, com risco de invasão, a gente nem toca no assunto, ninguém quer adquirir isso, a não ser quem trabalha com o mercado de crédito podre, de imóvel podre, qualquer coisa assim. É muito difícil alguém chegar até nós e eu vou comprar um imóvel invadido para depois recuperar. Muito difícil isso acontecer. Já aconteceu, principalmente em terrenos abandonados de Guaratiba. Antes do Papa, quando veio aquela reforma toda de Guaratiba, foi na época do Papa vir aqui, e até ele ter vindo,
Guaratiba estava um pouco desprezada. Quando o Papa chegou, aquela região valorizou, muita gente se interessou em adquirir imóveis ali. E aí muitas revisões foram feitas de TBI naquela época. E aí por isso é que a gente tem uma visão ao longo do tempo de que a revisão nunca mudou o escopo dela. Primeira instância sempre foi perdida, segunda instância, ok. E agora a STJ endossando, isso reforça mais para a gente a possibilidade de fazer isso aí. O doutor Cláudio, nosso associado, ele levantou a mão no virtual. O senhor quer a palavra, doutor Cláudio? Olá, boa noite a todos. Enfim, eu peguei aqui pela metade a palestra, né? Mas eu queria enfatizar uma situação, inclusive constitucional, em relação a esse cálculo do ITBI, né? Porque eu acho um absurdo a prefeitura estimar um valor, né? E para a gente pagar de imposto, é o mesmo que ela está falando que a gente está fazendo uma transação errada. Então, a gente estaria errando também em relação ao ganho de capital, né? O proprietário e o vendedor e o comprador, né? Estariam burlando o fisco federal e o municipal também. Então, assim, eu acho que a gente deveria brigar em relação... Não, tem que acreditar no que o cidadão está declarando. Se o governo, se o prefeito, né, se a prefeitura achar que a transação tem alguma coisa errada, ela que entre com o devido processo legal e questione essa situação na justiça, não a gente. Queria inverter essa situação, era só essa observação que eu queria fazer. Eu não sei como é que ficou essa situação da STJ, né, mas então era mais isso que eu queria falar. Obrigado. Doutor Cláudio, obrigada, porque foi muito pertinente seu comentário, porque essa inversão é justamente o que embasa a fiscalização da prefeitura. Se ela quiser se opor, ela pode abrir um processo de fiscalização, mas não, como o senhor bem disse, tornar isso contra nós, como se fosse uma burla, como o senhor bem colocou. Porque todas as vezes que ela tiver a necessidade de contestar, ela que abre um processo de fiscalização, e isso é previsto no regulamento, para que ela possa, então, contestar a sua declaração a respeito dos valores que você colocou lá no pedido do ITBI. Então, muito bem colocado, porque cabe a ela a abertura do processo de fiscalização de fato e por meio legal. Tá? Até porque é uma declaração de boa-fé, né? Só que, nesse caso, a má-fé é do fisco. Porque o fisco, ele sabe que vai interferir na transação imobiliária e aí a maioria dos contribuintes recolhe o imposto pelo valor majorado. E aí, com isso, o fisco aumenta a arrecadação dele. Então, é uma má-fé do fisco que a gente tem que realmente brigar muito por ela para que a gente consiga êxito e virar esse jogo, porque não está favorável para o contribuinte. Certamente. Esse julgado do STJ, que não é IRDR, acho que esse julgado do STJ, que não é IRDR, em 113. E até já tem julgado aqui no Rio, no TJ, dando ganho de causa na ação de repetição de inveja, com ação de um apartamento na Barra que era avaliado em 700 mil, mais de 700 mil, mas que saiu por 300 mil. Assim, no contrato mesmo. E foi ganhado. No caso, todas as vezes que quando a gente volta a olhar para essa decisão do STJ, o que eu tenho em mente é sempre que houve um respaldo para essas revisões, porque entende muito bem a STJ que essa fiscalização, essa cobrança está totalmente errada. Né? E como bem disse a doutora Alessandra, acho que essa inversão de valores, o doutor Cláudio também falou, traz para a gente uma pequena segurança. Mas o que assusta hoje em dia é conviver com essa jurisprudência, numa transação imobiliária, conviver com essa jurisprudência e conviver com a regulamentação ainda persistente nos municípios. Né? Então, viver nessa corda bamba não dá segurança para nenhuma operação imobiliária ainda. Né? Já dá um prenúncio de segurança jurídica, mas ainda, enquanto o município não alterar
pode ter 1 milhão de argumentos, a gente não vai ainda reverter com facilidade. Mas é necessário fazer essa revisão. Se for possível para o comprador, para o adquirente fazer essa revisão, ainda como cidadão, porque na visão do tributarista, a cidadania fiscal é elementar, se a gente não tiver nenhum tipo de contestação e ficar só aceitando, não há possibilidade de mudança, há uma visão utópica ainda sobre uma mudança benéfica da reforma tributária, mas a gente crê que cada uma das revisões faz uma força maior para poder fazer as alterações que precisam ser feitas na legislação do ITBI. Essa decisão é só um prenúncio, mas ainda não é definitiva no sentido de alterar a regulamentação. E é por isso a gente espera realmente que isso proceda. Mas eu acho que a Prefeitura do Rio, hoje em dia até, eu tive 5 pedidos de 2021 a 2022, estou partindo para o 6º agora, e nesses pedidos de revisão, o que eu tenho observado já de início, a Prefeitura já tem até considerado na primeira instância. Foi uma surpresa pós-pandemia para mim. Já na primeira instância, logo de pronto, os 6, né, agora o outro 6 ainda não fiz, já terem sido aceitos. Pós-pandemia foi uma surpresa. Então, acredito que já há uma mudança, né, dos avaliadores, dos nossos pedidos sobre isso. Espero que isso aconteça com todos. É isso aí. Mais perguntas? Nesse caso, quanto tempo demorou esses 5? Sim. Vai fazer por algum tempo, mais ou menos. Então, o primeiro pedido, doutora Ilma, foi em julho do ano passado, e eu tive o resultado só agora, em agosto, início de agosto. Tá? Mas ainda assim, mas, infelizmente, o cliente ainda ficou insatisfeito. Eu falei, graças a Deus. E ele, então eu falei, tudo bem. Né? Quer tentar mais alguma coisa? Eu não tentaria, mas tudo bem, a gente tenta, né? A gente obedece, mas o primeiro pedido desse grupo foi em julho. Mas para deixar o cliente satisfeito, tem que trazer ele aqui na banca e depois da palestra, da exposição, ele vai tomar um cafezinho, comer um biscoitinho e tal. Café é ótimo. Parabéns, doutora Valéria. Muito obrigada. É uma honra. Obrigada, minha amiga, doutora Daniele Santos. Doutora Alessandra, todo o meu coração é só agradecimento pela abertura de poder, né, trazer esse assunto para cá, para a BAME. Agradeço a todos, doutora Ilma, doutor Sidney, todos vocês e todos do online também. Muito obrigada. Carol, querida, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Então, sim. Já passa a palavra para o senhor, presidente da mesa. Isso. Muito feliz com esses novos associados que estão chegando, contribuindo. Muito feliz com esses novos associados que estão chegando, doutora Valéria, doutora Daniele, que estão contribuindo muito para a nossa instituição. E eu estou com um associado diretamente de Búzios, já aqui presente na nossa BAME. Ele veio de Búzios. Não, eu sei que ele fica em Jacarepaguá, né? Em Campo Grande. Eu estou brincando porque ele estava em Búzios, né? Foi um trocadilho. Ele foi a Búzios, novo associado, foi a Búzios sozinho, arrasou lá no evento de Búzios. Foi um evento extraordinário, até nós ficamos surpresos com a resposta que a cidade de Búzios deu para a nossa instituição, para o evento. Nós fizemos o evento em parceria com a BIT Búzios, tivemos a visita da imprensa de Búzios, da TV Búzios, tivemos também a visita de 2 sites internacionais sobre o direito imobiliário, porque são muitos investidores estrangeiros que fazem investimentos em Búzios, eles ficaram sabendo do nosso evento. Então, foi um evento grandioso, né? Palestras muito boas sobre multipropriedade e outras questões sobre o uso capião, sobre as holding familiar, está me lembrando aqui tudo que foi. Então, eu quero lembrá-los a todos também que a BAME está
andando por aí, pelo Brasil afora. Então, vamos juntos com a BAME, porque tem sido um sucesso, graças a Deus, nossos eventos e cada vez maiores. Passo a palavra para o presidente da mesa, doutor Sidney Santana. Então, complementando, dizer que esse avanço é a retomada da BAME itinerante, né? Foi um sucesso reconhecido por todos a ida da BAME a Búzios, agora recentemente, e aí isso é a prova da gestão moderna da nossa presidente, Alessandra Ávila, né? Que foi treinada na gestão do docente. Eu falo para ele que... De amigo a gente dá desconto a diferença. Eu digo para ele que eu não sei as outras realizações da gestão dele, mas uma das promessas de campanha que ele fez é que ele ia formar o sucessor dele. Isso realmente ele fez, que foi com a comissão ABAME Jovem, que foi uma novidade já da instituição dele, da gestão dele. Então, isso realmente... ele me preparou para isso, mas ele esqueceu de falar alguns detalhes. Olha só, eu tenho certeza que todos que participaram ficaram muito satisfeitos com essa exposição da doutora Valéria, da doutora Daniele, com o incremento que nós tivemos aqui nesse debate, desse tema, como foi dito no início, bem alvissareiro para o nosso dia a dia, e dentro dessa linha da BAME moderna, a BAME jovem que nós temos hoje, à frente da doutora Alessandra Ávila, eu queria comunicar que para a semana, no dia 26/9, nós vamos ter um debate muito interessante sobre o projeto de lei do despejo extrajudicial. E dois brilhantes advogados conhecidos bastante nessa área, o doutor Hugo Leal e o doutor Ricardo Menezes, estarão aqui presentes. Né? Desde já o convite está feito a todos. Né? Será uma live híbrida, quem puder participar presencialmente vai ser um prazer. E no dia 29, na quinta-feira, nós vamos receber o doutor Rafael Tomé, que é especialista, advogado especialista na área de due diligence em direito imobiliário, que é um tema também muito interessante hoje, muito tratado, com muita expertise, e o tema que é de diligência imobiliária, análise da possibilidade e viabilidade do negócio. Então, o convite está feito, dia 26 e dia 29, próxima segunda e quinta-feira. Contamos com a presença de todos e de todas vocês. Eu acho que agora, quem veio vai brindar lá com um cafezinho, um biscoitinho, então, e para vocês que estão à distância, a gente deseja uma noite maravilhosa, um fim de noite maravilhoso, saúde e paz a todos, e até o próximo evento. Um beijo no coração de todos.